Olá, alunos do curso de licenciatura também do bacharelado em matemática. Nós vamos trabalhar aqui exercício de geometria analítica, especificamente vetores, né, a parte inicial, os conceitos iniciais de vetores, como vetores paralelos, vetores ortogonais, vetores coplanares, módulo de vetor, direção, sentido, né, os elementos básicos para vetores. Então esse aqui é um exercício da disciplina de geometria analítica. É um exercício da lista, né? Facilmente você vai encontrar esse exercício em outros materiais, mas é importante, né, você ficar bem claro esses conceitos da geometria analítica. Ó. Então, aqui no primeiro, no item A e no item B, né? Aliás, então ele dá o paralelepípedo retângulo e pede para você marcar com verdadeiro ou falso. Né? Então, o item A e item B trata de vetores iguais, quer dizer, esses vetores iguais, quer dizer que esses vetores são coplanares, né? São vetores com o mesmo módulo, direção e sentido. Né? Já vamos relembrar o que são esses elementos. Ó. Aqui eles são perpendiculares, né? Eles são perpendiculares, aqui o módulo, esse aqui é módulo, né? O comprimento deles é igual, né? Módulo também, aqui paralelos e aqui coplanares. Ó. Então, só relembrando, né, os elementos de um vetor, ó. Então, se eu tenho aqui um vetor U, então a inclinação dele, né, o ângulo dele aqui em relação à horizontal, ao eixo horizontal, indica a direção dele. Né? Então, se eu tenho um outro vetor aqui, na mesma linha de X, aqui o V, ó, eles são paralelos. Ó, a direção, eles têm a mesma direção porque são paralelos. Ó, né? Da mesma forma, se eu colocar um outro vetor aqui, com o mesmo ângulo de inclinação de θ, né? Deixa eu pegar aqui mais ou menos, ó, só para ter uma ideia. Então, esse aqui também vai ser um vetor com a mesma direção. O sentido é a setinha que indica, né, se é a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Né? Então, esse é o sentido. Ó. E o módulo é o tamanho do vetor, o comprimento dele, né? Quanto ele tem de medida, né? 2 centímetros, 3 centímetros, 4, assim por diante. Tá? Então, o módulo é o comprimento. Então, o vetor sempre tem 3 elementos, né? Sentido, direção e módulo, sempre. Então, para que 2 vetores sejam iguais, eles têm que ter esses 3 elementos iguais. Né? Tem que ter mesmo sentido, mesma direção e mesmo módulo. Vamos ver aqui. Então, o DH trata-se desse vetor aqui, ó, tem origem D e vai para H. Ó. O BF também, ó, ele começa aqui no B. Né? Então, ó, são arestas paralelas, ó, laterais. Ó, então, eles têm mesma direção, porque são perpendiculares ao plano. Os dois são perpendiculares ao plano ADBC, né? A base, né? E são perpendiculares também à base superior, né? E que mais? Eles têm mesmo sentido, né, para cima, e tem mesmo módulo, porque essas arestas aqui laterais, todas têm o mesmo comprimento. Né? Então, essa aqui ela é verdadeira. Né? Agora o AB é esse vetor aqui, vou colocar aqui de giz, pôr de amarelo, esse é o AB. Com o menos H, esse menos vai mudar o sentido do vetor. Então, ele passa a ser GH. Ó. Troca a origem. Ó. Então, o GH ó, é esse vetor aqui. Ó. Então, aqui tem um detalhe importante. Ó. Também, ó, eles são arestas das bases. Ó. Então, essas arestas paralelas são iguais. Ó. Quer dizer, falei o termo errado. Eles têm mesma direção, ó, né? A mesma direção essas duas, ó. Mesmo módulo, né? Porque são arestas equivalentes, ó. E também, só que o sentido é contrário, então eles não são iguais. Isso aqui é falso. Né? Essa é falso. Então, repetindo, né, o item B ele é falso somente por causa que o sentido, né, o GH, né, vai de G para H, sentido contrário de AB. Ó, né. Se não tivesse esse sinal negativo, aqui seria
seria verdadeira, né? Ele seria o mesmo módulo, o mesmo sentido, a mesma direção. O AB e o CG são perpendiculares, ó. O AB já está aqui em amarelo, o CG está aqui, ó. CG, isso. Então, o CG, ó, ele equivale ao vetor BF, ó. Então, são perpendiculares, porque o vetor CG ele é paralelo a qualquer vetor aqui da base ABC, ó, né? Então, essa aqui ela é verdadeira. O AF é perpendicular a BC? O AF, ó. Não, né? Porque o AF ele pega onde? Ele pega aqui lateral, né? Deixa eu ver. O AF, tem que tomar cuidado aqui. O AF pega aqui a lateral do vetor, aqui na frente aqui do cubo, ó. Então, e o BC, assim, porque qualquer vetor aqui da face aqui frontal, ele é perpendicular a qualquer vetor das laterais aqui, dessas faces laterais, ó, né? Da face daqui do plano BCG e do plano AEH, né? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Vou mostrar aqui na caixinha, ó, né? Eu tenho o AB, ele está aqui na frente, ó, ele sai aqui da base e vem para cá, ó, né? O AB ele sai daqui e vai para cá. Então, qualquer vetor que tenha nas laterais aqui vai ser perpendicular a qualquer vetor aqui da face frontal, ó, né? Então, continuando, ó. Então, esse aqui também é verdadeiro. O que mais? Agora tem a ED, ó. Então, a C é verdadeira, D é verdadeira, tá certo. Agora, E, o módulo dos vetores AC é igual ao módulo de... Eu vou apagar aqui o desenho para limpar um pouquinho esse desenho. Então, aqui eu tenho na base, ó, A, B, C, D, E, F, G e H. Então, o módulo de AC, que é o vetor que está aqui na base, né? AC, tem mesmo módulo que o HF. Sim, as diagonais aqui das bases são iguais, né? Então, essa aí é verdadeira, né? Quer dizer, o comprimento, né, das diagonais das bases são iguais, qualquer base aí. Depois ele tem o AG que é a diagonal aqui lá, ela atravessa aqui o paralelepípedo. Tem o mesmo módulo que DF. Sim. Eles cortam as bases, né? Você está saindo, você tem que enxergar o seguinte aqui, ó. O A, ele sai, o vetor AG, ele sai aqui do A, atravessa o meio do paralelepípedo e corta a outra ponta de G, ó. A mesma coisa faz o D, ó. O DF, ó, ele sai aqui do ponto D, atravessa o cubo e vem parar aqui no F, ó. Então eles têm o mesmo módulo, sim. Então ela é verdadeira. Sempre é bom você olhar com muita atenção, porque às vezes você pode ter umas pegadinhas aqui que você pode se perder, né? E ter uma interpretação errada do item, ó, né? Então, continuando, G. Agora o BG é paralelo a ED. O BG, que é esse vetor aqui, né? BG, lateral, né? Ele é paralelo a ED, ó. Não, né? Não são, eles têm... Para ser paralelo tem que ter a mesma direção, ó. Não tem mesma direção, né? É uma direção contrária ali, então não é. São falsos. Então aqui é importante, ó. Então,
dois vetores são paralelos se eles têm a mesma direção, não importa o sentido, não importa o módulo. Então, repetindo, vetores paralelos, basta verificar a direção, eles têm que ter a mesma direção para serem paralelos. Tá? Agora o H, o AB, BC e CG são coplanares. Então, vamos ver aqui os vetores. Eu tenho o AB. Vou pegar outro vetor. Esse é o AB. Depois eu tenho o BC. Quer dizer, coplanares estão no mesmo plano. Né? E o CG. Ó. Não, né? O AB e o BC estão no mesmo plano, né? Que é uma base, ó. Mas o CG ele é perpendicular a essa base, ó. Então não é. Não são coplanares. Então, agora vamos passar para os itens seguintes. Então, só confirmando lá, né? O G é falso, H falso, E verdadeiro, F verdadeiro, G e H falso. Isso mesmo. Então, aí está corretíssimo. Então, agora vamos para os próximos itens. Então, vou desenhar novamente aqui o paralelepípedo. A, B, C, D, E, F, G e H. Então, o item agora I é A, B, F, G e E, G são coplanares. J são coplanares também. O que mais que tem nesse item? J. Tenho K. AB, AC. DB e FG também são coplanares. Ó. E JKL, AB, BG e CF ó, são coplanares. E o último de coplanares aqui é a letra M, o AB, DC e CF. Ó. Então, todos aqui para ver se eles são, se os vetores, se os três vetores são coplanares, né? Pertencem ao mesmo plano. Tá? Então, tem que tomar cuidado, por exemplo, aqui para verificar ó, que, por exemplo, o vetor EF, ó, como ele é, faltou a palavra, ele é igual ao vetor, qualquer vetor aqui da aresta base, tanto quanto o AB ó, e o DC ó, é o mesmo vetor. Ó. Então, aqui, deixa eu mostrar diferente. Ó. Esse vetor aqui que eu vou colocar em rosa, ó, ele é o mesmo vetor. Ele é o mesmo vetor. Então, a gente diz na geometria que eles são equipolentes, né? O segmento orientado EF, ele é equipolente ao segmento AG, DC e AB. Tá? São segmentos equipolentes, que quando eu interpreto como vetor, né, é tudo a mesma coisa. Esses quatro vetores esses quatro segmentos orientados que eu
destaquei aqui, né, em amarelo e e rosa, eles são vetores, são o mesmo vetor. Então, eu posso dizer que esse aqui é o vetor U, vetor U, vetor U, vetor U, porque eles têm o mesmo modo, o mesmo sentido e a mesma direção. Então, eles são equipolentes, segmentos orientados equipolentes, e logo são o mesmo vetor. Né? Então, isso é importante. Então, se eu estou comparando a F com a B, ó, é o mesmo vetor. Né? Então, vamos ver aqui nos itens. Ó. AB já está aqui embaixo, né? FG é esse, ó. Então, mesma coisa. Ó. Esse vetor da FG equivale ao BC. Ó. Então, esses dois já estão no mesmo plano. O EG, ó. O EG é um vetor que está aqui que tem um equipolente lá embaixo. Ó. Esse segmento EG tem um equipolente aqui embaixo AC. Ó. Então, os três pertencem ao mesmo plano. Ó. Eu tenho a B, BC e o AC que equivale ao EG. Ó. Então, são coplanares. Ó. Então, aqui é verdadeiro. Agora, na item J. Ó. Então, você tem o EG que já está marcado aqui, que é diagonal, né? O CB, que é esse aqui, né? Que equivale a... Deixa eu mostrar, deixa eu melhor apagar isso aqui. É melhor ficar desenhando toda hora, para que fique claro esses conceitos. Ó. Então, aqui eu tenho A, B, C, D, E, F, G e H. Então, eu estou considerando aqui o vetor EG, daí o CB, que é esse de baixo, e o HF, que é esse aqui. Então, bom, aqui o HF e o EG, óbvio, né, que são do mesmo plano. Né? Agora, esse vetor aqui, esse segmento orientado, ele é equipolente ao segmento EF, a GF. Ó. Então, pertence ao mesmo plano. Então, essa aqui também ela é verdadeira. Agora, AC é diagonal aqui de baixo. Né? O DB, também até aqui. Beleza, são coplanares esses dois aqui, né? E o FG, ó, mesma coisa, ó, FG está aqui em cima, ó. Esse é o FG que equivale ao vetor BC, ó, né? O segmento orientado FG, ele é equipolente ao BC. Então são vetores, é o mesmo vetor, então eles são coplanares, estão no mesmo plano. Agora o AB, BG, ó, o AB é esse vetor aqui, o BG é essa diagonal aqui, né? Tá? E o CF o F está aqui, deixa eu só apagar aqui, né? Para não confundir. Então, repetindo, eu tenho o AB, que é esse vetor aqui, né? O abiscar fica diferente, né? Tem o vetor BG, que é esse vetor aqui, né? E o CF, o F está aqui, então o CF é esse vetor aqui, ó. Então, esses não são coplanares, porque esses dois aqui são coplanares, mas esse aqui ele é perpendicular, né, a esse plano, né, esse plano lateral, então, esse aqui lá é falso. Né? E a última, o AB que já está aqui, o DC, e é paralela a ele, essa aqui tem que tomar cuidado, essa questão, esse item aqui, ó. Então, aqui eu tenho o AB, que é esse vetor aqui. Eu tenho o DC,
observa que esses dois vetores são paralelos, né? Mesmo módulo, mesmo sentido. Então, é o mesmo vetor. Ó. Então, aqui eu posso... Isso aqui é um vetor só. Eu posso dizer que é só AB. Ó, né? Ou pode ser só que é DC. Ó, né? E o CF. Ó. Então, aqui tem ABCD, E, F, G e H. Né? Então, o CF é esse vetor aqui, né? CF. Então, eu poderia pegar, como são só dois vetores, né? E vai existir um plano que contém os dois vetores. Né? Sempre que você tem um par de vetores, vai ter um plano que contém eles. Então, ela é verdadeira. Ó, né? Então, o cuidado você tem que ter sempre quando você tem 3 ou mais vetores. Né? Porque um plano sempre vai conter, por dois vetores, sempre passa um plano, né? Sobre esses vetores. Né? Então, o que mais? Então, K e L, ó, M. Então, somente a L que é falsa. Né? A M não fez ainda. Né? A M fez. Ela fez a M. Agora, vamos passar para os próximos itens. Item O. O item O é AB, ó, é ortogonal ao plano BCG. Que mais? E o item P, acho que faltou a letra N também. O N, eu não pulei aqui, que é AE. É ortogonal ao plano ABC. E a última P, o DC, o vetor DC é paralelo ao plano H e F. Então, o ABC, ó, o AB, ó, que é esse. Primeiro vamos ver o plano, né? Eu tenho o plano BCG, ó, BCG. O plano BCG é esse aqui, ó, é um plano que contém esse retângulo aqui, ó. Né? E o AB é esse vetor aqui, ó. Então é óbvio, né, que qualquer vetor aqui desta frontal, ele é perpendicular à face lateral, né? Ao plano que passa pela face lateral, que contém a face lateral. Então essa aqui ela é verdadeira. O AI é ortogonal ao plano ABC, ó. O plano ABC aqui é a base, ó. Esse plano aqui que é o ABC, ó. É a base, né? E o AE, ó, o AE é esse vetor aqui. Então, com certeza, ele é qualquer aresta lateral, ó, qualquer vetor que pertença às faces laterais, ele vai ser perpendicular à base, né? O ortogonal, então verdadeiro. E a última, o DC é paralelo ao plano HEF. Ó. HEF é a base aqui de cima. Ó. Então, o HEF, né? Esse é o HEF. Ó. E ele está dizendo que o DC, ó, ele é paralelo ao plano. O DC está aqui embaixo, isso. Ó. É um vetor da base inferior. Ó. Então, qualquer vetor da base inferior é paralelo ao plano EFG, ou como está aqui, né, HEF. Ó, né? Então, também ela é verdadeira. Ok? Então, só confirmando aqui, né? As três são verdadeiras, né? Isso mesmo. Então, nós encerramos aqui um exercício para a disciplina de Geometria Analítica.